Salmo 55, o salmista conta para Deus todo o processo de perseguição, a reação do ímpio ao ver a vida daquele que serve a Deus como voz profética, o efeito que é a voz profética, como ele não consegue viver muitas vezes na voz profética, não prefere a voz profética, ele tem de certa forma uma comparação e o ímpio gasta muito tempo se comparando e agora impedindo o caminho daquele que vive pela palavra profética. Por causa disso existe a perseguição, e a perseguição nada mais é do que reações de impedimentos contra a voz profética, e a oração é que faz com que o servo de Deus vença, e o salmista começa a contar para Deus os detalhes de uma perseguição. Salmo 55 trata-se de todo o detalhe da maldade em ativa, em ação, de perseguição contra aquele que vive pela palavra profética. Então nós começamos quando o salmista diz aqui: inclina, ó Deus, os meus ouvidos, ouve a voz das minhas súplicas, não te escondas de mim essa súplica, atende-me. E aí ele começa a dizer os detalhes dessa perseguição na oração. Ele diz: porque eu estou agitado. Então a perseguição, a maldade, ela começa a operar através de alguém ou de algo, de uma circunstância perseguidora, através de agitação. Ele diz: eu estou perplexo, através da perplexidade. E ele diz: por causa do clamor do inimigo e a opressão. Então uma perseguição, ela começa com agitação, começa com perplexidade, começa com clamor, ou seja, muita gritaria, muito desentendimento, muito falatório extremo. E diz aqui: o clamor e lançam sobre mim opressão, iniquidade, furor, e me hostilizam. Então começa, muitas vezes o ímpio começa a lançar na vida daquele que vive a voz profética opressões no seu caminho, causas para agir e criar uma opressão. E diz aqui a iniquidade. O justo, o que vive pela palavra de Deus, a palavra profética, ele naturalmente não gosta de coisas iníquas, ou seja, de coisas em sua frente, diante de si, que não seja através da palavra, do agir, do trabalhar da palavra profética. Quando há uma perseguição, normalmente o ímpio não consegue fazer o justo se desviar, o justo ir por maus caminhos. Então o que o ímpio normalmente faz? Ele transporta a iniquidade do seu espaço de ambiente para a frente do justo, para a frente do que vive, do servo de Deus, que vive a palavra profética. Então, o salmista disse aqui: eles lançam sobre mim, diante da minha presença, diante do meu caminho, iniquidade, para ver se consegue fazer com que a iniquidade seja envolvida sobre o justo, porque o justo não tem iniquidade. Então ele coloca sobre si, lança sobre mim, o salmista diz, a iniquidade. Ele continua dizendo sobre efeitos da maldade através da ação do ímpio em perseguição. Ele diz: temor e tremor me apertam, ou seja, tudo que causa medo, tudo que causa angústia, tudo que cria uma enfermidade emocional no coração, de insegurança, aquela enfermidade na alma de você não ter paz, você não ter certeza quanto ao outro, nem o seu ambiente, nem a sua circunstância, a sua visão, o seu foco, tudo que desestrutura e não traz firmeza é uma ação inimiga de perseguição, é uma ação do ímpio perseguindo. Então ele diz: eles trazem temor. O efeito de essência que traz temor, tremor, e diz: horror me cobriu, e que traz horror. Tudo isso faz parte de uma ação de perseguição. E o salmista continua orando e contando para Deus. Ele disse: eu tenho vontade de sumir, de desaparecer, de voar. Se eu tivesse asa, eu fugiria para longe. Ficaria no deserto, ele disse, passando a noite no deserto, apressar-me-ia para o meu refúgio, longe de vento e tempestade. O ímpio e a perseguição também traz ventos e tempestades. E aqui diz: apressar-me-ia para longe dessa tempestade. Despedaça, ele continua orando e dizendo: Senhor, despedaça os ímpios, ó Senhor, e divide as suas língua, pois vejo a violência e contenda na cidade. Diz: Senhor, desfaz essa programação, essa conjunção
de destruição, de perseguição. Deus diz, Senhor, divide as línguas, né? O entendimento, a sabedoria, muitas vezes concordada. Deus, como dividiu lá na Torre de Babel, por causa daquele projeção, Deus também divide entre os ímpios, entre o projeto de perseguição. Deus é capaz de dividir as projeções de perseguição. E diz aqui, porque vejo violência, Senhor. Então desfaz isso, porque além de tudo isso ainda existe uma agressão por detrás. Se o ímpio não consegue, com toda essa programação de perseguição, destruir o que vive pela palavra profética, por à frente vem violência, ou seja, ele parte por uma agressão externa e contenda, ou seja, confusão, criar assuntos para criar muitas contendas no ambiente, na cidade, diz aqui. De dia e de noite andam ao redor sobre os meus muros, ou seja, o perseguidor, aquele que ativa a maldade, vive perseguindo o que vive a palavra profética, ele vive de dia e de noite ao redor dos muros, rodeando, né, os muros com iniquidade e malícia, tentando trazer iniquidade, tentando trazer malícia. E diz aqui, maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam de suas ruas, ou seja, coloca sempre à frente a astúcia, o engano, qualquer oportunidade para ser astucioso. Se fosse um inimigo, aí o salmista começa a dizer, se fosse um inimigo que me afrontava, eu teria suportado, mas isso é feito, muitas vezes a perversidade, a perseguição, ela não é de alguém que vê um de outro lá longe, muitas vezes a perseguição é de alguém que todavia, Davi diz aqui, comeu junto no mesmo prato, conviveu junto no mesmo ambiente. Ele diz aqui, se fosse longe eu teria suportado, mas era um homem igual a mim. Era o meu guia, era um íntimo amigo, e diz aqui, conversávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus, né? Olha só, íamos com a multidão à casa de Deus. Então, a perseguição, muitas vezes, daquele que não vive a palavra profética, não é que aquele que não conhece, aquele que conhece não quer realmente viver a plena palavra profética da obediência plena. E diz aqui, e a casa de Deus junto comigo. E começa a dizer, Senhor, isso que é a raiz profunda de uma ação de perseguição. Ele diz, Senhor, a morte desse tipo de perseguição de súbito vem e engole-os para a terra, né? Pois existe maldade em suas moradas, em suas habitações, no seu próprio íntimo existe maldade. De tarde, de manhã, do meio-dia, ele continua orando, eu clamo, Senhor, a ti, ouve a minha voz. Ele diz, livra minha alma sem danos de guerra que movem contra mim, ou seja, a perseguição, além de toda essa opressão, de partir para a violência, de ter partido além de ter convivido constantemente com a palavra profética, mas não vivido a palavra profética, diz aqui a perseguição, ela trata-se de, depois de tudo isso, ainda trazer danos como se danos de guerra. Olha só, como realmente não é pouco os assuntos que envolvem uma perseguição. E diz aqui, embora que sejam muitos e me persigam, o Senhor livra minha alma sem danos. Deus ouvirá e lhe responderá, aquele que está entronizado no trono do Senhor, desde a antiguidade para sempre. Esse Deus se levantará contra a perseguição, que é contra a própria palavra profética, não é contra o ser humano, mas é contra a palavra, poder da essência profética. E aí ele continua dizendo, pois não há neles, não há naqueles que conviveram com a palavra profética, mas não aceitaram e agora agem com ações de impiedade, agem com ações de destruição e perseguição violentamente em todas as áreas emocionais, espirituais e físicas, externas e materiais. Diz aqui, não há neles mudança, nem tampouco temem a Deus. Então é um assunto de análise profundo sobre a ativação da maldade em perseguição contra a palavra profética. E aqui fala muito sério, o meu companheiro ataca os seus inimigos. Senhor, esse era o meu companheiro, era alguém que vivia comigo na tua casa, comia, bebia, andava junto comigo, né? Das bênçãos espirituais, materiais
de tudo aquilo que o Senhor preserva com todo zelo, a pureza da tua palavra, original, natural. Ele diz: o meu companheiro agora ataca os seus amigos. Senhor, ele conta, o meu companheiro, ele agora viola as alianças. Ele diz: a sua boca é mais macia do que a manteiga, ou seja, o perseguidor contínuo, o perseguidor que está ao lado. A sua boca é mais macia do que a manteiga, mas o seu coração há guerra. Essa é a razão da perseguição. As suas palavras são mais brandas que o azeite. Todavia são espadas desembainhadas. E perceber a guerra dentro das palavras, diz aqui, brandas, e perceber a espada desembainhada dentro de palavras como azeite e palavras macias como manteiga, entender e enxergar a espada e a guerra, e nisso é algo que provém só do Senhor, porque diz aqui que Davi, lá na antiguidade, já sabia a característica profunda da perseguição, dos inimigos que convivem, os inimigos que não vivem a palavra profética, mas que querem conviver realmente com tudo isso, trazendo através de palavra macia e de realmente palavras, aqui diz a palavra, brandas como azeite, macias como a manteiga, a espada e a guerra. Lança o teu fardo. Aí ele termina de contar toda essa característica de perseguição para Deus e diz: lança teu fardo sobre o Senhor. Olha, não se estresse por essas coisas, porque Deus é o Deus das essências. Ele te susterá. Se você vive a palavra profética, Deus vai te sustentar. E diz aqui: jamais permitirá que o justo que vive a palavra profética seja abalado. Essa é a vitória da palavra de Deus para a nossa vida, para a sua vida, amém? Mas tu, ó Deus, aí ele volta para Deus, depois que ele profetiza sobre a vida dele: eu sei que a palavra profética me cobre, me guarda, Deus vai fazer uma obra. Mas tu, ó Deus, o farás descer ao poço da perdição, quanto à essência de perseguição. O salmista diz: olha o que vai acontecer no final da perseguição. Deus vai fazer a essência da perseguição descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas em ti, Senhor, eu confio. Amém? Então a perseguição, todo esse tipo de tratar da perseguição, opressão e tudo mais, isso tudo tem dia para acabar. Tem hora para terminar, tem hora para cessar todo o sofrimento em Deus, se o servo de Deus continua em oração, contando para Deus tudo que passa para o Senhor. Não adianta contar para outros, fazer, como é que fala, panelinha, amizadinha para começar a ficar contando para outros. Não, não é os homens que resolvem, é Deus quem resolve, é Deus quem faz, é Deus quem defende, é Deus quem faz. O destino da perseguição e da impiedade correrá o seu rumo correto de lugar, como um rio que tem o seu caminho, também as obras da impiedade têm o seu caminho diante de Deus, no lugar certo, para a destruição de Deus e o triunfo da palavra profética do Senhor Deus Jeová. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Nós te louvamos por tua palavra, por mais esse salmo diante de ti. Senhor, aqui está a tua palavra profética, a tua palavra vive e eficaz. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor, nos ajuda a viver o Espírito de vida, o Espírito de paz, o Espírito do Senhor Deus Jeová, o Espírito, Senhor, de vitória, porque tu és o Deus de bandeira esteada com vitória, com bênção, Senhor, com paz, com livramento, com providência, com edificação, com salvação, com restauração, com transformação, com autoridade, com virtude. Jesus, nós te agradecemos porque não há lugar, não há desafio, não há problema que o Senhor não possa já ter a solução e já ter resolvido, porque tu és o Deus de poder, de amor, de paz. Salva, protege, guarda, livra, Senhor, protege os teus filhos aos quatro cantos da terra. Nós declaramos teu poder, tua palavra
Resistimos todo mal. Senhor Deus, em cada autoridade nós declaramos teu sossego, tua quietude sobre nações, sobre cidades, sobre reinados. Nós declaramos o teu poder, a liberdade da tua palavra, do teu Espírito Santo, nas regiões espirituais, materiais e físicas externas. Senhor, nós declaramos o teu agir pelo poder do teu Espírito Santo. Repreendemos todo mal como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Quebramos todo impedimento e declaramos fora em nome de Jesus pelo poder da palavra. Seja a tua vitória, a tua bênção, o teu agir, a tua alegria, Senhor, a tua vida, desde agora para todo sempre, nós declaramos tua bênção e te agradecemos. Em nome de Jesus, você diz amém.